Queria convidar você a se colocar de pé comigo, só para a gente fazer uma leitura bíblica em Filipenses 3, 13 e 14, bem rapidinho. Filipenses, vamos ler dos versos 12 a 16. Paulo diz assim: não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, ou para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Pai querido, agora diante da Tua palavra, pedimos que o Teu povo, Senhor, dê a primícia nesse momento da atenção, do pensamento, do coração e do desejo enorme de Te conhecer mais, Te obedecer, andar na Tua presença, termos um ano, Senhor, diferente, onde na Tua presença possamos encontrar o descanso, o consolo, o conforto, a força, a vitória, Senhor, nas batalhas, a cura, a ministração, enfim, Senhor, que a Tua palavra durante todo esse ano nos conduza à Tua presença, a Te conhecer mais e melhor, a sermos mais obedientes à Tua vontade, ao Teu mandamento. Age agora, Senhor, nesse auditório, através de cada irmão, de cada pessoa que nos visita, que a Tua graça nos alcance de forma especial hoje à noite. Oramos em nome de Jesus, amém. Podem sentar. Estamos abrindo o ano, como disse, com a série Resoluções. Uma sequência de mensagens que visa ajudar a consolidar e firmar aqueles propósitos que nós geralmente fazemos na virada do ano. Óbvio que nós podemos olhar para trás, 2011, e perceber o quanto nós crescemos, quanto nós aprendemos, quanto nós melhoramos, mas também o quanto ainda ficou por fazer, por se cumprir dos nossos projetos, por melhorar. E com isso a gente traz lá do passado algumas bagagens físicas, consequência daquilo que nós não conseguimos mudar em 2011, bagagens emocionais, também consequência daquilo que nós não conseguimos lidar direito em 2011, talvez alguma dor de cabeça, alguma gastrite, alguma raiva, alguma coisa incubada, uma coisa não resolvida, um perdão não estendido, e a gente vai trazendo para o nosso emocional algumas bagagens do velho ano. Também temos bagagens espirituais, marcas, coisas não feitas, aridez em termos da nossa fé, nossos olhos secos, nossa misericórdia quase inexistente. E assim, as coisas que nós deveríamos ter deixado para trás, nós não conseguimos. E tudo isso veio como resultado dos hábitos que nós não conseguimos mudar. Alguns sobrepeso físico, outros medos, outros compulsões pecaminosas que nós ainda não conseguimos lidar com elas.
Aí você diz: eu procrastinei, deveria ter resolvido, acabei não resolvendo. Eu me esqueci, eu não lembrei quanto eu deveria ter lembrado. Eu não cuidei o suficiente, eu negligenciei. Não fui proativo, então não pausei, eu não perseverei. Enfim, mas nós não estamos aqui hoje à noite para lamentar o leite derramado. Agora foi, 2011 acabou. Queremos falar dessas coisas porque nós queremos mudar para 2012. Queremos dar um passo além, queremos crescer. E por isso a série Resoluções nos ajuda nesse sentido. Queremos dizer como o apóstolo Paulo: eu não penso que já tenho alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para o alvo. E é o que nós cantamos: prossigo para o alvo, para ser como Cristo, fazer como Cristo. Antes de prosseguir, nós precisamos compreender um pouco por que é tão difícil se livrar de hábitos que são autodestrutivos, coisas que a gente faz repetidamente. Por que nós continuamos a fazer coisas que nós reconhecemos que são destrutivas à nossa saúde, ao nosso bem-estar, à nossa alegria, ao nosso relacionamento familiar, ao nosso relacionamento conjugal? Por quê? Porque nos rendemos ao erro, como se a derrota fosse a única alternativa. Não deu, caí de novo, errei de novo. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 7, ele descreve um pouco dessa luta interior que ele teve, quando não estava debaixo do poder do Espírito Santo. Alguns leem o capítulo 7 de Romanos e dizem assim: está aí, é uma descrição do que acontece dentro de mim. Em parte é verdade, mas também o apóstolo Paulo ali, no final do capítulo 7, ele grita dizendo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E aí ele dá graças a Deus por Jesus e entra no capítulo 8 com o Espírito Santo como parceiro para ele vencer os seus maus hábitos, suas adicções. Ele diz assim em Romanos 7, 18 e 19: eu sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo fazê-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Presta atenção nesse texto. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas eu não consigo. Depois ele diz: pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero, esse eu continuo fazendo. O apóstolo Paulo está declarando aí que ele tem uma lei do pecado no seu corpo, que é muito mais forte do que ele, e ele não consegue vencer aquela tentação, aquele mau hábito estabelecido. Ele sabe que está errado lá dentro, mas ele não tem forças para lutar. Romanos capítulo 7 é o apóstolo Paulo vivendo a velha aliança, debaixo ainda da força da lei. Porque o homem que não tem Deus, embora ele saiba que é errado, ele não tem forças, porque ele é escravo do vício, ele é escravo da sensualidade, ele é escravo da usura, ele é escravo daquilo que o diabo coloca na vida dele. Os vícios, a gula, aquelas coisas boas que quando passam da medida se tornam coisas destrutivas. Ele não tem forças. Mas queridos, quando a pessoa conhece Jesus como Senhor e Salvador, significa que a derrota que ele tinha sobre os maus hábitos, agora tem alguém capaz de romper aquelas cadeias do vício e dar a ele uma nova vida de libertação, e essa pessoa é Jesus, é o Espírito Santo de Deus. Romanos 7 é uma descrição de um homem sem o poder de Deus atuando na vida dele.
É por isso que para mim é inadmissível um crente dizer assim: ah, eu tentei, mas eu não consigo, eu tentei, mas eu não consegui, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. Eu prefiro que o crente em Cristo Jesus diga assim: eu não quero, por isso eu não faço. Porque a pessoa que não tem Jesus, que não conhecem a Deus, eles continuam no círculo vicioso do pecado, nessa coisa que vai e vem, vai e vem, vai e vem, essa coisa cíclica na vida dele. Ele continua porque ele não tem forças para sair. Não adianta pensamento positivo, não adianta fazer voto, não adianta. Em parte ele consegue, daqui a pouco ele cai de novo. Em parte ele tenta, daqui a pouco ele cai de novo. Mas quem tem o Espírito Santo de Deus, pode recorrer a uma força superior capaz de livrá-lo e libertá-lo de vez. Alguns acontecem assim, num estalo, outros com disciplina. Mas é exatamente isso que acontece. Hábitos, maus hábitos ou bons hábitos são comportamentos repetitivos, que consciente ou inconscientemente vão sendo adquiridos ao longo do tempo, através da sua família, da sua casa, do seu ambiente, dos seus amigos, das pessoas com as quais vocês convivem. Hábitos. Aquele menino não tinha o hábito de fazer isso. Depois que ele foi para a escola, ele passou a fazer. Aquele menino não tinha esse hábito de fazer isso, mas quando ele passou a andar com alguns amigos, ele passou a fazer isso. Olha o que a Bíblia diz, lá em 1 Coríntios 15, 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem o quê? Os bons costumes. Você anda por uma estrada, nunca provou nada, daqui a pouco você começa a andar com um povo que diz: isso aqui é bom, isso aqui é legal, prova um pouco, isso é normal. Você começa a ser influenciado pela turma, e para não ser rejeitado pela turma, você faz aquilo que o seu coração não gostaria de fazer, mas você faz para ser aceito, e você toma o primeiro trago, o primeiro gole, você dá o primeiro trago, você tenta a primeira, você vai na primeira, fica a primeira vez, você vai lá para o canto a primeira vez, você abre na internet a primeira vez, você vê a primeira vez, basta a primeira vez. As más conversações corrompem os bons hábitos ou os bons costumes. Hábitos podem ser virtudes ou vícios. Exemplo: quantas pessoas aqui, não precisa responder, escovam os dentes 3 vezes por dia? Quantos escovam 2 vezes? Quantos só 1 vez? Quantos ainda não escovaram hoje? Você tem o hábito de fazer isso? Quem tem o hábito de dormir com a TV ligada? Não precisa denunciar, Deus sabe, Ele está contabilizando tudo. Quantos têm o hábito de tomar café em cada refeição? 1 cafezinho por dia? 2? Quem toma mais de 3? Aí tem gente doida para levantar a mão. Quem tem o hábito de acordar tarde? Quem tem o hábito de dormir cedo? Quem tem o hábito de passar a noite acordado, no outro dia não aguenta trabalhar? São hábitos. Quem tem o hábito de tomar banho logo cedo? É um hábito. Quem é que vai mal cheiroso para o trabalho? Porque tem preguiça de tomar banho logo cedo. Quem tem o hábito de tomar banho com água quente? No Ceará, isso é incrível. A minha mulher tem. Lá em casa eu sou o gelado e ela é que vai para a água quente, certo? No Ceará, porque ela é descendente italiano, lá dos lugares gelados, de São Paulo também. Quem tem o hábito de subir escadas, ao invés de usar a escada rolante? Isso é esquisito, ninguém tem isso aqui. Tem alguém que tem esse hábito? Eu tenho. Oi, outra ali, achei. Aí também. Escada rolante só em última
Sobe escada rolante. Quem tem o hábito de dar presentes, comprar a prazo. Quem tem o hábito de fazer o sinal da cruz? Levanta a mão. Opa! Olha os crentes aí. Quem tem o hábito de dizer Ave Maria, mesmo convertido? Percebe o hábito? Você falou tanto, repetiu tanto, que mesmo depois de convertido, né? Continua dizendo Ave Maria. Ela foi uma excelente mulher, mulher de Deus, mulher modelo, mas espera aí. Virtude ou vício? Os maus hábitos começam como algo normal, que eventualmente foge ao controle do indivíduo, tornando-o escravo daquilo que passa a destruí-lo. Preste atenção. Exemplo típico do caminho da droga. Começa com o álcool. Depois do álcool, as anfetaminas, as drogas sintéticas. Depois a maconha, depois a cocaína, depois o crack. Alguns estão passando por essas fases todas. Mas eu me lembro na minha juventude, primeiro era o drink, a bebida, para animar, para deixar você mais solto. Depois a anfetamina, que fazia com que os meninos e as meninas ficassem completamente malucos e malucas. Tudo começa com o álcool. Tudo começa com o álcool. Exemplos típicos de religiosidade que eu já disse aqui, que são hábitos também. Quando, desde criança, eu sou exposto a ritos, rezas, gestos, templos, frases e imagens religiosas, eu desenvolvo hábitos religiosos que não ajudam a compreender Deus como pessoa. Eu só entendo Ele como símbolo. Por isso, ou Ele está na manjedoura, ou Ele está pregado numa cruz. Mas é difícil me relacionar com Jesus pessoalmente, porque a minha ex-religião me ensinou que piedade tem a ver com gestos, tem a ver com ritos, tem a ver com símbolos. Aí eu tenho dificuldade em conhecer o Deus pessoal. Por isso Pedro diz em 1 Pedro 1,18, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. É assim que acontece. Bom, mas o que eu faço com os meus maus hábitos? O que eu faço com os meus maus hábitos? Você teria coragem de compartilhar um mau hábito que você tem com alguém que está aí do seu lado? Vai, quem tem coragem? Olha aí que silêncio. Só um. Ei, vai me expor aqui. Espera aí. O que eu faço com os meus maus hábitos, afinal? Tudo bem. Você não está no PG, né? Presta atenção. Parece que não dá para mudar, mas é possível. O que levou anos para se estabelecer vai oferecer resistência à mudança. Deus pode operar um milagre e mudar isso instantaneamente, mas geralmente Ele usa meios normais e saudáveis de disciplina e da substituição do mau hábito pelo bom hábito. Eu me lembro na minha conversão, a questão da bebida foi automática. A questão da música, que eu era envolvido em música, achava que tocava, achava que compunha, e de repente, quando eu entreguei a minha vida a Jesus, os meus amigos vieram falar comigo sobre a música, eu disse, agora eu não quero mais. Eu insisti ainda, novo convertido, por 7 meses, me envolver com os mesmos rapazes, com as mesmas pessoas da música que eu tocava lá fora. Depois que eles vieram falar comigo, Deus operou um dia no meu coração de tal forma que eu disse para ele, eu não toco mais isso aí. Eu acabei me esquecendo toda a composição, toda a música feita naquela época, que ganhou festival, que foi não sei para onde, que foi, tocou não sei aonde. Eu esqueci tudo. Deus fez um milagre na minha vida e no meu coração, mas outros vícios, outros problemas,
requereu muito mais tempo para serem tratados. E o Senhor ainda está tratando a minha vida, em processo de recuperação e restauração é que eu estou. Me faz lembrar um pouco daquele capitão, daquela autoridade, Naamã, que quando foi procurar o profeta Eliseu, ele leproso, sabendo que o profeta poderia curá-lo, ele pediu algo instantâneo. O profeta disse: não, vá lá no Rio Jordão e vai se lavar 7 vezes lá, aí você vai ser curado. Ele pensou: não estou entendendo nada, eu vim para um culto de milagre e libertação, e você me manda para casa para fazer um exercício de lavar o meu corpo para ser curado? Isso é muito trabalho. Aliás, ele desfez do Jordão por conta dos rios que ele conhecia na sua terra. Então Deus nem sempre quer que as pessoas mudem por conta de um milagre imediato, como se fosse algo mágico. Aliás, se eu quisesse encher essa tenda 7 vezes por semana, de manhã, de tarde e de noite, bastava oferecer à fortaleza uma solução mágica, rápida, imediata, miraculosa para os problemas, do tipo a mentira, o adultério, a pornografia. Quer se ver livre? Faça uma oração aí que vai resolver. Mas as coisas de Deus não funcionam assim. Hábitos antigos podem ser quebrados em nome de Jesus, mas você precisa passar por um processo de disciplina, que tem a ver com rejeitar aquilo que tem lhe escravizado, tem a ver com se colocar na presença de Deus para substituir isso por algo que o Senhor vai agora implantar e implementar na sua vida. A Bíblia diz assim, 2 Pedro 2,14, tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição. Pedro está falando aqui que as pessoas se exercitam naquilo que é mal, é uma espécie de academia do mal. Você está fazendo isso todo o tempo, sendo estimulado pela mídia, pelos amigos, pela família, por tantas influências erradas, anticristãs. Mas olha o que ele diz em Hebreus 5,14, o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Olha essa palavra, os sentidos estão exercitados. Em Romanos 6, o apóstolo Paulo diz assim: ei, pare de entregar os seus membros para a injustiça, para o pecado, dediquem os seus membros agora a Deus. Ele está dizendo: para com isso e começa a fazer isto agora. É um exercício, é uma prática. O mandamento sólido é para os perfeitos. Aí no seu boletim, eu dei 5 sugestões para você mudar de hábito. Primeiro, desista de pensar que você pode mudar por si mesmo, porque nós somos fracos e falhos, não temos forças, em nós não há forças. Em segundo lugar, submeta-se à disciplina da restauração dos maus hábitos, não é mágica, é plano de obediência. Depois, em terceiro lugar, mantenha a mente ocupada e renovada pela palavra de Deus, pelos bons costumes, pelas pessoas que podem lhe ajudar. Em quarto lugar, elimine os gatilhos do velho e mau hábito. O gatilho aqui que eu chamo são aquelas coisas que você sabe, se você vir, se você olhar, se você presenciar, se você passar por ali, aquilo vai lhe trazer de volta o mesmo desejo, a mesma coisa. Foge da impureza, foge dos desejos da mocidade, sai fora, elimina. Para de andar onde você estava andando, para de ouvir o que você estava ouvindo, pare de ver aquilo que você estava vendo. Você talvez precisa de um jejum de determinadas coisas na sua vida para mudar de hábito. Em quinto lugar, estabeleça um parceiro de prestações de contas. Então vamos lidar com o hábito saudável de comunicar-se com Deus. É o primeiro de hoje. É interessante, né? Vamos pensar um pouco na nossa agenda no ano passado. Como foi a sua agenda?
Quem é que teve o privilégio de parar a sua agenda, a sua rotina, o seu corre-corre? Quem é que tinha prioridade para entrar na sua agenda e fazer você parar? A doença? O vírus? O grande amor? O interesse em ganhar algum dinheiro extra? O que é que tomou o seu pensamento e a sua agenda e o seu tempo no ano que passou? Quem teria o poder ou o privilégio de parar a sua rotina? Assumir os seus pensamentos por alguns instantes? Quem o faria mudar de rota? Qual o chamado telefônico que você olha aqui no celular e diz: esse aqui eu tenho que atender agora, para tudo? Quem faria você cancelar algo importante? Quem? E agora eu fico pensando nessa questão da comunicação com Deus. Veja lá, quantos pais se desesperam por falta de comunicação dos filhos? Há pais que dizem assim: meu filho não ouve, meu filho não fala comigo. Quando um adolescente começa a ficar quieto, os pais devem se preocupar. Quando uma criança nasce e não fala direito, os pais começam e devem começar a se preocupar. Esse menino não me ouve. Já ouviram essa frase? Esse menino não me ouve. Ou então você diz assim: esse menino anda muito quieto, essa menina está muito quieta, ela não fala, ela não quer falar, ela não se expressa. Sabe de uma coisa, gente? Quem está pensando assim sobre nós? O Senhor Deus. Ele está olhando para mim, olhando para você e dizendo assim: meus filhos não me ouvem, meus filhos não falam comigo. E aqui é uma questão de hábito, uma questão de disciplina, uma questão espiritual. Alguém está tomando o lugar de Deus na nossa agenda. Por isso Jesus disse: esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe, porque eu não tenho lugar na agenda deles, no coração deles. Nesse primeiro dia do ano, Deus nos convida a uma jornada de maior intimidade com Ele. Anda na minha presença. Pega a sua agenda e analise o que aconteceu em 2011 e o que é que você pode mudar para 2012 para valer. O mandamento é simples: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu sentimento. A questão é relacional, não é religiosa. Eu estou lidando aqui com uma pessoa que quer ter um tempo na minha agenda. Eu estou lidando com um Pai eterno que quer ter prioridade na minha vida e na sua vida. Por isso, se vamos dedicar a Deus as primícias, os primeiros frutos, nas primeiras horas do ano, vamos primeiramente dar a Ele o devido lugar na nossa agenda em 2012. Tu, Senhor, e Deus nosso, és digno de receber glória, honra, poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, glória e honra. Amados, só o que Deus quer de você é o seu tempo. É um espaço primoroso na tua mente, no teu coração, na tua agenda. Isso diz muito do quanto você de verdade ama o Senhor acima de todas as coisas. O Senhor é digno de receber de nós o melhor do nosso tempo. Amém? Essa resolução é para valer. Deus fala, mas eu não ouço. Deus fala, mas eu não leio. Deus fala, mas eu nem sei o que Ele falou. Eu sei a mensagem que foi deixada no meu celular, eu sei do e-mail, eu sei o que foi deixado no meu blog, no Facebook, lá no Twitter, eu sei, mas eu sei muito pouco daquilo que Deus tem falado. Outra coisa, eu falo muito pouco com Deus, porque falar com Deus é orar, é falar com Ele, é ter tempo com Ele.
A coisa é pessoal, não é religiosa. Não é frequência aos cultos de que eu estou falando aqui. É uma resolução que deve quebrar com alguns maus hábitos da sua vida, de coisas que tomam tempo da sua cabeça, do seu coração, e te fazem mergulhar numa vida de derrota, porque você não está andando na presença do Senhor dos Senhores, do Criador do universo, do Deus que tudo pode, do Deus que é capaz de cuidar de você de uma forma especial. Você precisa ouvir, como precisa falar com Ele. É interessante, Provérbios 28:9 tem uma ligação entre leitura e oração. A Bíblia diz assim: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a minha palavra ou a lei, até a sua oração é abominável. Ou seja, se você não lê, se você não ouve Deus falando na palavra, a sua oração, Deus não vai querer ouvir. Quando chega a vez dele, ele não pode ouvir, a não ser uma oração de arrependimento. O que significa ler? Esse menino me ouve. Eu quero que Deus possa falar de você no final de 2012 assim: essa mulher falou comigo, essa mulher me ouve, me deu ouvidos, esse homem me deu ouvidos, esse meu filho, minha filha me ouviram. Mais do que informação, queridos, é abrir a carta de Deus para saber dele, dos seus sentimentos em relação a mim, conhecer a sua vontade, os seus nobres propósitos. Por favor, não transforme a Bíblia numa enciclopédia de conhecimento. A Bíblia é um livro que descreve o caráter de Deus. Estudar a Bíblia para saber teologia, para saber doutrina, para ficar vomitando nas pessoas conhecimento, não vale de nada, é oco. Os fariseus e os saduceus sabiam muito sobre a Escritura, memorizavam textos e textos da Bíblia, eles sabiam de cor e salteado o Velho Testamento, o Torá, a lei, mas Jesus esteve aqui e eles não quiseram nenhum relacionamento com o Senhor. Aliás, nem identificaram que era Ele. Jesus disse: vocês examinam as Escrituras porque vocês sabem que tem nelas a vida eterna, e elas testificam de mim, mas vocês não querem vir a mim para terem vida, relacionamento. Mais do que conhecimento para adquirir informação sobre a Bíblia, é você ler a Bíblia para encontrar-se com Deus, para ouvir o que Ele tem a dizer, conhecer o seu caráter, conhecer o seu perfil. A nova geração sabe o que é perfil. Todo mundo tem um perfil na internet. Qual é o perfil de Deus? Está aqui, ó. Você lê o Velho Testamento e vê como Ele é santo, como Ele é justo. Você vê como Ele se ira com o pecado. Você vê como na verdade Ele age com a iniquidade. Você olha o Novo Testamento e mesmo o Velho Testamento, você vê que Deus é um Deus de misericórdia, um Deus de amor, um Deus que cuida. Ler é ouvir a voz de Deus, é meditar, é pausar, é contemplar a grandeza, a soberania e a santidade do Deus que nos deu vida. Ler é isso, é ir para a palavra de Deus para conhecer mais desse Senhor maravilhoso. Leia a Bíblia, leia a palavra de Deus. Ler é se alimentar do divino, do pão divino. Jesus mesmo disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Voltando ao hábito, o que tem me impedido, ou o que tem lhe impedido, ou o que lhe impediu em 2011 de ler a palavra de Deus, de ouvir mais a voz de Deus? Eu quero sugerir que você dê uma olhada naqueles hábitos, naquelas mudanças ou proposições para mudanças de hábito, e mude este ano em nome de Jesus. Hoje é dia 1, dá tempo. E eu queria que você fizesse uma resolução hoje à noite. Senhor, Salmo 119:15, meditarei os teus preceitos e darei atenção aos teus caminhos, às tuas veredas. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está onde? Na lei do Senhor, e na sua lei ele medita
de dia e noite. E ele será, aí sim, o justo, como aquela árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação certa, e tudo quanto ele fizer, prosperará. A condição é só essa, gente. Não é nenhum seminário de prosperidade, não. Basta ler a palavra de Deus e procurar Deus na sua palavra. Eu quero deixar um desafio para vocês. Vamos ler a Bíblia esse ano, amados? Amém? Eu quero deixar um desafio para você. A leitura anual, nós temos aqui a bússola, nós temos uma bússola, acho que é repassada aí, quase o custo dela. Depois vocês podem pegar aí atrás, se precisarem, tem no nosso boletim também, no site, no boletim de estudos sobre esses recursos. Eu queria lhe desafiar a ler a Bíblia toda este ano, acompanhar o pastor Zé Edson ao longo do ano. Eu tenho certeza que muitos partiram com ele, mas muitos ficaram pelo meio do caminho. Começa de novo. Outro desafio, leia o Novo Testamento, pelo menos. A nossa bússola diz que você pode fazer isso em 3 meses. Leia o Novo Testamento. Aliás, eu queria lhe fazer um desafio para a gente ler os Evangelhos em 7 dias. Ou ler o livro de Atos durante esses próximos dias, até domingo. O Evangelho lido em 7 dias, os Evangelhos, os 4, seriam 13 capítulos por dia. O livro de Atos tem 28 capítulos, significa 4 capítulos por dia. Quem ler 4 capítulos por dia, 5 capítulos por dia, chega a Bíblia toda no final do ano. Mas pegue um. Eu nunca li nada. Comece o Evangelho de João. Eu nunca li nada. Bom, então vamos ler o livro de Atos. Vamos ler os 4 Evangelhos. Domingo que vem, eu queria ouvir de vocês aqui testemunho de quem começou a fazer a leitura e engrenou nesses próximos 7 dias. Amém? Vamos juntos? O que significa orar, para a gente terminar? Orar significa falar com Deus. Primeiro nós vamos ouvir o que Deus tem a dizer, pela palavra. Por que o povo gosta de ouvir profeta? Porque não precisa ler a Bíblia. Aí o profeta diz besteira, você não lê a Bíblia, não sabe se o profeta, o que ele disse é certo ou errado, porque você não alimentou a sua cabeça da verdade. Toda profecia que eu tenho ouvido ao longo do tempo, salvo algumas em particular, elas dizem tudo aquilo que a Bíblia está aqui já há muito tempo. A Bíblia já diz há tempos. Pastor, Deus está me revelando que o senhor vai ter um ano muito abençoado. Sim, eu sei. Que o irmão vai ter grandes lutas nas regiões. Eu sei que eu vou ter grandes, já sei. Eu li na Bíblia. Quem quiser andar de forma piedosa vai sofrer perseguição. E aí? O Senhor será contigo, varão. Eu já sei, está escrito aqui, cara. Eu já sei. O que mais vocês precisam saber? Se querem saber mais, não está na tenda da profetisa nem do profeta. Onde é que está? Na palavra. Se você me ama, diz o Senhor, você guardará, conhecerá os meus mandamentos. Vamos à oração agora. Outro desafio. O que significa orar? Significa entrar na presença de Deus em nome e na autoridade de Jesus para falar dele e para ele. Oração significa falar com Deus em nome de Jesus. É bom que você sabe, talvez você é novo aqui na IBC e precisa aprender isso. Por que os crentes no final dizem em nome de Jesus? Amém. Porque foi o que foi designado pelo Senhor. Tudo que pedirdes em meu nome, Ele fará. Deus Pai quer que vocês, filhos, orem ao Pai em nome do Filho unigênito, que abriu um caminho para que nós pudéssemos entrar lá sem ajuda de padre, sem ajuda de pastor, sem ajuda de sacerdote, sem ajuda de santo, sem ajuda de ninguém. Quando eu ando na praça,
Você já viu? Quando eu ando na praça e vejo aquelas mulheres debulhando o terço, não é assim? Ai, meu, eu fico entre o respeito à senhora e a vontade de dizer para ela: minha irmãzinha, em nome de Jesus, você sabia que você tem acesso direto ao Pai? Você não precisa ficar repetindo essas coisas todo o tempo. Ao invés de rezar o terço, reze o inteiro. O inteiro é Jesus. Não precisa ser um terço, é um inteiro. Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Fazei tudo o que Ele mandar. Até Maria disse isso. Então vamos lá, em nome de Jesus, entrar direto. Não peça ao Papa, nem ao padre, nem ao pastor, nem ao bispo, nem ao Armando. Não peça a ninguém. Vá direto, meu irmão. Posso orar com você, posso orar por você, posso interceder, mas você tem livre acesso, como sacerdotes e sacerdotisas do Senhor. Amém? Vamos entrar, vamos entrar. Glória a Deus. Uhul. Agora peraí, toda vez que fala em oração, a gente pensa logo: agora eu tenho a chave da Mega Sena, está acumulada. Esse negócio da oração é bom porque eu entro lá e peço e Deus manda e Deus dá. Uhul! Presta atenção. Há uma dimensão da oração que nós precisamos aprender. Talvez está baseado naquele princípio para você entender. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão. Você está pronto? Está pronto para deixar Deus acrescentar sem você pedir? Primeiro você precisa entrar nessa dimensão de oração que nós pouco conhecemos. Há uma dimensão da honra que não foca no presente, mas na pessoa. É como aquele filho que te espera no aeroporto e ele quer saber o que é que você trouxe lá da outra cidade. Ele não está interessado em você. Cadê meu presente? Eu tenho um problema com isso. Eu me sinto rejeitado, porque você quer o presente. Não, rapaz. Às vezes eu peço para um amigo: meu amigo viajou e tal, traga um negócio lá para mim. Ele trouxe uma coisa para você. Ele diz: você não vai pedir o negócio que você mandou? Eu disse: não, rapaz, primeiro eu quero lhe ver, primeiro eu quero lhe abraçar. Disciplina. Eu não vou nem mentir que eu fico pensando no presente, mas eu preciso me disciplinar, não é não? Será que a pessoa não é mais importante que o presente? Disciplina. O hábito normal do homem egoísta é pensar no que ele tem para me dar. Mas eu tenho que pensar na pessoa. Eu não quero falar com você sobre o presente. Primeiro eu preciso falar sobre você. Eu preciso te cumprimentar. Primeiramente eu preciso ter a alegria e o prazer de ter você aqui comigo. Um abraço, cara. Aí, depois que a gente se abraça, meu presente. Minha encomenda. Sedex. Assim é com Deus, é a mesma coisa. E vamos lá. A oração dos retos é o seu contentamento, diz Provérbios 15:8. Neemias adorou Deus em oração. Até Nabucodonosor, quando se converteu ao Senhor, ele diz: ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei ao céu os meus olhos e voltou a mim o meu entendimento. Eu bendisse o Altíssimo, louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, porque o seu domínio é um domínio sempiterno e o seu reino é de geração em geração. Sabe o que eu estou dizendo, meu amado? Em primeiro lugar, aprenda a entrar na presença de Deus para reconhecê-lo como pessoa, para elogiar ao Senhor, para adorar ao Senhor, para prestar homenagem ao Senhor. Gaste tempo com isso. Nas primeiras horas da manhã. Qual é o lugar de oração? Ora, orar publicamente é muito bom. Quando eu oro com os meus irmãos, quando eu expresso o meu louvor público. Mas eu queria convidar você para um outro tipo. É o tipo daquele que Jesus, é esse tipo que Jesus enfatizou lá em Mateus 6,6. Presta atenção, quando você orar, entra no teu quarto, fechada a porta,
Orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. Entra no teu quarto. Aqui eu estou falando de uma oração reclusa, que não é aquela oração típica dos crentes que oram para o outro ouvir. É aquela oração típica do indivíduo que na oração ele prega para o outro receber o sermão e a paulada. Deixa de ser uma oração espontânea de um filho que fala com o pai, sem arrodeios, sem usar uma linguagem mais rebuscada, mais o evangeliquez, mas é aquele que entra na presença de Deus e se expressa de forma espontânea. Faça isso em secreto. Jesus preferiu horários e lugares que o deixaram a sós com o Pai. Olha o exemplo dele, Marcos 1,35, tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Olha o que Jesus fez em Mateus 14:23, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar, como? Sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Porque é nessa hora que Deus conhece de verdade o nosso coração. Quando você está só na presença dEle. Não é para o outro que eu estou orando, não é. É bom orar no meio dos irmãos. É bom termos um culto de oração, um momento de oração, um momento de louvor, um momento de clamor. É muito bom. Mas ninguém clama publicamente quando não aprende a adorar privativamente, pessoalmente, intimamente. É o que Deus quer para você em 2012. O salmista diz: pela manhã ouves a minha voz, ó Senhor, pela manhã te apresento a minha oração e vigio. O Salmo 5,3 diz: suba a minha oração como incenso diante de ti, e esteja o meu levantar das minhas mãos como sacrifício da tarde. Volta ao hábito. O que é que te impediu de orar em 2011? Por que você não quis falar com Deus? Por que não priorizou o momento de falar com Ele? Por que ainda não estabeleceu um lugar secreto para falar com Deus? Possíveis problemas? Descrença. Você de verdade não acredita que Ele está ouvindo. Mas Hebreus 11,6 diz que de fato sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Você pega um celular, fala no celular, não tem fio, não tem nada, e você sabe que alguém está lhe ouvindo, você sabe que as ondas estão passando, e é difícil acreditar que tem um Criador por trás disso tudo que lhe ouve. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Você está querendo voz audível de Deus? Quando Ele já deixou a palavra, Jesus disse: tem Moisés e os profetas, ouçam. Ah não, manda um morto para lá para falar com ele naquela sessão. Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Está aqui a palavra de Deus. Ore em secreto. Está cansado, meu irmão? Os apóstolos também dormiram quando Jesus foi orar no Getsemane. Caíram no sono. Está na hora de você priorizar aquele tempo prioritário. Sabe aquele jogo 5 horas da manhã? Sabe aquele treino, aquela corrida 5 da manhã? Sabe aquela coisa que te levanta 5 da manhã? Aquela luta 5 da manhã? Está na hora de nós nesse ano de 2012 rejeitarmos os velhos hábitos e os maus hábitos que nos fazem dormir, ao invés de orar ao Senhor e dizermos: Senhor, quero te dar a primícia do meu tempo, quero te dar o melhor do meu tempo. Jeremias 2,32 diz: será que uma jovem se esquece das suas joias? Ou uma noiva de seus enfeites nupciais? Contudo o meu povo esqueceu-se de mim por dias sem fim. Eles imaginam que os sonhos que contam uns aos outros farão o povo esquecer o meu nome, assim como seus antepassados esqueceram o meu nome por causa de Baal. Ficam contando histórias uns para os outros e se esquecem da palavra de Deus, se esquecem da adoração na presença dEle. Amados, 1 João 5,14 diz: essa é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Tenhamos intrepidez para entrar no Santo dos Santos. A minha sugestão é: priorize um horário.
Se você esquecer do que eu estou dizendo em termos de padrão de oração, lembre-se do Pai Nosso. Como é que começa o Pai Nosso? Pai Nosso, cadê o meu pão? Pai Nosso, cadê meu perdão? Pai Nosso, cadê minha proteção? É assim que começa? Não. Pai Nosso que estás, santificado seja o teu, venha o teu, seja feita a tua. Tudo que diz respeito a esse início da oração é voltando-se para Ele. Que o teu nome seja santo, Senhor. Que o teu nome seja separado na minha vida, Senhor. Que o teu reino possa prevalecer, Senhor. Que a tua vontade prevaleça na minha vida. Não pediu nada, ele só adorou, só agradou ao Senhor, só elogiou ao Senhor. Eu quero sugerir a você uma coisa que tem me acompanhado ao longo dos anos. Eu já tenho repetido isso várias vezes. Não é fácil, é disciplina, mas funciona. Acorde de joelhos. Saia da sua cama, antes de colocar os pés no chão, joelho. Porque ali você já se dobra, já se prostra, e não tem mais nada que assuma esse momento na presença, na sua vida, na sua agenda, senão a presença de Deus. O salmista diz, Salmo 95:6, ó, vinde, adoremos e prostremos-nos, ajoelhemos-nos diante do Senhor que nos criou, amém? Atos 20:36 diz que o apóstolo Paulo pôs-se de joelhos e orou com todos eles. Efésios 3:14, Paulo diz, por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje à noite eu quero desafiar você a interromper os maus hábitos, com a ajuda do Espírito Santo, se submeter à disciplina de fazer o que é certo, e nesse início de ano, resolver se comunicar com Deus, priorizar a leitura e priorizar a oração. Levanta a sua Bíblia aí, tá com ela nas mãos? Você é capaz de, mesmo sem a Bíblia em mãos hoje, dizer, Senhor, eu quero priorizar a tua palavra na minha vida. Quero ler a tua palavra para te conhecer mais. Fala comigo através da tua palavra, Senhor. Aleluia. Agora eu queria que você também dedicasse ao Senhor a sua oração, seu tempo recluso. Eu tenho uma coisa comigo sobre a Bíblia que talvez possa lhe ajudar também. Sabia que a Bíblia é como pão? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Eu costumo não comer antes da leitura da palavra. Esse é meu alimento. Pode te ajudar como hábito. Começa com a palavra, logo cedo. Ah, mas não deu tempo, não tem problema. Faz qualquer coisa, sai correndo, mas põe no ouvido. Tem esses MP3, MP4, é tanto MP, não sei o que. Põe aí a Bíblia. Sai ouvindo. Deixa Deus falar, deixa Deus falar, deixa Deus falar, deixa Deus falar. Ele vai falando, e uma hora vai entrar no seu coração. Fala com Deus em oração. Acorda de joelhos. Essa igreja pode ser movida e precisa de intercessores de oração. Nós temos um culto de oração às segundas-feiras que às vezes eu não vejo o menor sentido, porque nós temos meia dúzia de pessoas ali. O que nós temos que fazer é criar grupos pequenos que oram. É termos aqui a tenda da intercessão para que os crentes venham aqui e orem. É ter os crentes orando em casas, para oração, não é para pregação. Antigamente o culto de oração que eu participava era o culto que o povo orava, só orava. Agora não, é o culto de oração, tem que ter música, tem que ter louvor, pregação, depois no fim, ora. Está sem assunto. Outra coisa, se você não sabe falar com Deus, abra os salmos, leia os salmos.
Uma vez um empresário dessa cidade disse para mim: pastor, eu não consigo orar, que eu me desconcentro todinho. Eu disse: escreve a tua oração. Como é que eu faço isso? Eu disse: pega teu laptop e escreve. Aí ele ficou olhando para o laptop e escrevendo: Deus, tu és maravilhoso, Senhor, glórias ao teu nome, te agradeço pelo laptop, mas eu estou aqui te adorando, Senhor, tu és grande, poderoso. Depois de um tempo ele me procurou e disse: olha, eu estou com uma série de arquivos no meu laptop, arquivos das minhas orações que eu levantei ao meu Deus, tudo escrito ali, quase um diário de oração. Coisa boa, não é? Eu queria te convidar a mais um exercício hoje à noite. Vamos nos colocar de joelhos por 1 minuto e dedicar a Deus a nossa vida de oração. Não precisa dobrar seu joelho se você não quiser. O chão é duro, a meia pode rasgar, a calça pode ficar suja. Ajoelhemo-nos, prostremo-nos diante do Senhor da glória. E aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres bem, pode limpar-me. Senhor, nesse instante nós nos colocamos de joelhos na tua presença, em reverência ao teu nome. Tu és grande. Nos colocamos, Senhor, de joelhos diante do Pai eterno, em nome de Jesus, para dizer, Senhor, que nem o computador, nem a TV, nem as pessoas, nem o meu lazer, nem o meu prazer, nada, Senhor, vai assumir o lugar, o teu lugar na minha vida. Por isso eu quero dedicar, Senhor, meus ouvidos, meus olhos, para ouvir a tua palavra, para ler a tua palavra. Dedico, Senhor, o meu corpo para me dobrar diante do Senhor em reverência. Uma demonstração, Senhor, de que eu me humilho na tua presença e reconheço a tua grandiosidade. Como os homens se debruçam diante dos grandes reis, diante de governantes, nós nos debruçamos diante do dono do universo, do Senhor do universo, do Deus Todo-Poderoso. Eu resolvo, Senhor, dedicar tempo da minha vida para falar contigo e para ouvir a tua voz. Glórias ao teu nome, Senhor. Deus, Deus, maravilhoso Deus, te adoramos, Senhor, te adoramos, Senhor, te adoramos, Senhor. Faça o seu propósito agora diante do Senhor. Ele sabe como foi a sua agenda, e nós queremos tornar essa resolução prática, e vai acontecer essa semana, a partir de amanhã cedo, durante 7 dias, Senhor, que serão símbolos do resto do ano, do restante desse ano. Fala conosco, nós falaremos contigo, Senhor, para a glória do teu nome, Jesus. Aleluia, Senhor.